Fala pessoal, Davi Fico aqui do canal Dev Fico. Hoje é o nosso terceiro vídeo sobre o nosso aplicativo Blazor Pizza. Lembrando que nós estamos desenvolvendo esse aplicativo todo em .NET, utilizando microserviços, micro front-ends. Ok? Nós estamos começando o aplicativo pelo nosso front. Então, nos primeiros vídeos, a gente construiu a nossa barra de ferramentas ou nossa barra de navegação. Nós criamos todo o nosso background do aplicativo e o que está faltando nós desenvolvermos hoje? Os nossos carrosséis, tanto o nosso carrossel de slides principal, quanto os nossos carrosséis auxiliares de produto, de pizza. Ficou faltando o nosso botãozinho a entregar e retirada, e está faltando também a nossa área de pedidos, tanto o total em valores do pedido, quanto o total de itens que vai ter esse pedido. Para isso, nós vamos estar utilizando um projetinho que eu já tenho. A ideia é a gente reutilizar o código, tá bom? Sem utilizar o JavaScript, porque uma das propostas principais aqui de estarmos trabalhando com o Blazor é não utilizar o JavaScript, ainda que o Blazor permita que você utilize o JavaScript, ok? Então, se você trabalha com front-end, você quer experimentar o Blazor e fica a pergunta assim, Davi, eu posso utilizar JavaScript no Blazor? Pode, normalmente igual você utiliza em qualquer outro framework, aí, seja o Angular, ou Vue, ou React, tá bom? No Blazor também você pode estar utilizando o JavaScript. Porém, a proposta do Blazor, o Blazor traz uma proposta que é a utilização do C# no front-end, utilizando o WebAssembly, que é o que nós vamos estar fazendo aqui. Então, os nossos carrosséis, toda a nossa interação, ela vai ser proporcionada pelo C#. Ok? Para isso a gente vai utilizar um projetinho que eu já tenho, porque a ideia é que eu não quero, aqui eu quero dar uma acelerada, eu não quero parar para pensar o código, tá bom? Eu vou utilizar um código que eu já tenho, nós vamos montar junto, a gente vai fazer do zero junto, tá bom? Lembrando que o Blazor Pizza ele não existe, nós estamos criando ele agora, então, mas para dar uma acelerada nessa questão dos carrosséis, eu quero utilizar um código que eu já tenho, apesar de que montaremos do zero os carrosséis, mas eu já tenho o código pensado. Então, o que nós não vamos fazer hoje é pensar o código. Eu já tenho o código pensado. Nós vamos apenas aplicar o código do zero aqui no Blazor Pizza. Beleza, pessoal? Vamos lá para o código agora. Pessoal, isso aqui então é um código que eu já tinha desenvolvido anteriormente, justamente com o intuito de observar como é que o C# interage no DOM, ok? Sem utilizar o JavaScript. Então aqui esse código ele está interagindo com o HTML e o CSS utilizando o C#.NET, tá bom? Aqui eu não tenho JavaScript aqui, eu tenho só HTML5, CSS3 e .NET. E aí para vocês verem que eu não estou mentindo, eu vou mostrar para vocês o código C# dele aqui. Então olha só, isso aqui isso aqui seria a home dele. Aí eu tenho componentes de slide. Olha só onde eu estou utilizando o .NET para realizar a interação com o DOM, tá? Então, conforme eu faço a alteração do DOM aqui pelo código .NET, ele me responde de acordo com o que a gente viu anteriormente. Então, ó, eu tenho código CSS aqui, eu tenho CSS aqui, mas note que eu não tenho JavaScript, ok? Então, olha só, aqui eu tenho as minhas tags HTML e eu tenho o C# interagindo juntamente com o CSS, criando toda aquela interação com o meu DOM. Perfeito? Então nós estamos com o nosso aplicativo Blazor Pizza aberto, mas antes o que eu quero fazer, pessoal?
antes da gente mexer com os nossos carrosséis de slide e de cards, o que eu quero fazer? Eu quero fazer a areazinha onde vai aparecer o total do meu pedido e os itens e a quantidade de itens que tem nesse pedido. Lembrando que quando o aplicativo assumir a forma para dispositivo móvel, o botãozinho ele vai ficar junto com a barra de navegação no rodapé do aplicativo, diferente do desktop que vai ficar na barra de navegação do cabeçalho, ok? E aí, pessoal, o que eu quero começar a fazer é o seguinte: para a gente evitar alguns retrabalhos, é o momento da gente começar a pensar em algumas coisas, principalmente em dados mocados. Tá? Então, como a gente viu ali naquela área de pedidos, vai ter uma área de total e quantidade de itens. O que eu quero começar a fazer? Vamos criar uma fonte de dados mocado para nós. Então veja só, quando você cria um aplicativo Blazor, principalmente esses que tem já o modelo de exemplo, ele vem com uma pastinha aqui para a web, que é um modelinho JSON. E é exatamente isso que nós vamos fazer. A gente vai criar uns arquivos JSON para mocar algumas informações que nós vamos precisar para construir tanto os carrosséis de slides e de auxiliares de produto, quanto o valor total e a quantidade de itens para o nosso pedido. Então vamos lá. Eu já estou com alguns arquivos JSON pronto aqui. Então vamos criar um arquivo chamado pedido. Vou adicionar aqui um novo item. E eu vou criar um JSON file chamado pedido. Pedidos. Show de bola. E aí eu já deixei ele prontinho aqui, que é para a gente ganhar tempo. Beleza, então olha só. Ele vai ser um array que vai possuir 2 objetos dentro dele, tá? Como nós vamos estar utilizando um banco de dados não relacional para os pedidos, eu já criei mais ou menos o formato do que ele vai consumir, tá? Então veja que para cada pedido que vai ter um identificador único, ele vai ter também uma informação do usuário, data que foi feito esse pedido, e aí ele vai ter um array com os pedidos aqui dentro já, tá bom? Eu não vou criar um pedido muito elaborado, tá? Então a única coisa que nós vamos ter nesses pedidos vão ser as informações de identificação única, usuário, data, os itens que estão sendo inseridos no pedido. Aqui um exemplo de taxa, tá? Como se fosse algum imposto, e o montante desse pedido. E dentro dos itens nós vamos ter o identificador único do produto, o tamanho da pizza que está sendo comprada, a quantidade e o valor. Aqui nós estamos colocando 2 itens e aqui tem um só. Quando a gente for montar o nosso banco de dados não relacional, você vai ver que isso aqui vai fazer todo o sentido, tá bom? Porque ele vai arquivar a nossa informação exatamente nesse formato aqui. Como ele é um banco de dados não relacional, ele é baseado em arquivo JSON, principalmente o MongoDB. Eu creio que nós vamos utilizar o MongoDB mesmo. Você vai ver que a informação ela vai ser salva nesse modelo aqui, exatamente. Ok? Próximo arquivo que nós vamos fazer, colocar os nossos usuários, porque também nos próximos vídeos a gente já vai trabalhar. Na hora que as páginas estiverem quase prontas, nós vamos estar trabalhando as informações as funções para a segurança do aplicativo, tá? Vamos criar já o nosso
nossa base de usuários. Vamos deixar ela pronta aqui já. Users. Um dos principais motivos que eu estou fazendo isso é porque eu não quero trabalhar com informações mais chumbadas no código, como a gente fez aqui no como nós fizemos aqui no nosso componente location. Inclusive nós vamos depois alterar isso aqui. Isso aqui vai ser um arquivo salvo no local storage do aplicativo. Beleza, vamos criar agora a nossa fonte de dados de produtos ou de pizzas, tá? Novo item, nosso arquivo JSON, vamos denominar de itens. Melhor, pode ser pizzas. E aqui a gente já vai trabalhar com uma simulação, uma mocagem de como vai ser o banco de dados, tá? Aqui nós vamos estar utilizando um banco de dados relacional, tá? Então pode ver que as informações elas já estão mais lineares, tá? E como vai ser um banco de dados relacional, nós vamos ter também depois uma tabela que vai permitir que possamos informar os tamanhos de pizza que nós temos disponível para cada pizza nossa cadastrada. Então note o seguinte, olha só. Como nós vamos ter um banco relacional aqui para o nosso cadastro de pizzas, o que nós fizemos? Nós estamos dividindo as informações. Vamos dividir as informações numa tabela onde vai ter o cadastro da pizza, que vai ter uma identificação única, vai ter o nome da pizza e vai ter uma descrição. Por enquanto, essa descrição a gente não vai mexer muito nela, mas a descrição você vai poder informar como que a pizza ela é construída, quais são os elementos e os ingredientes que tem nessa pizza e etc e tal, tá? E através da nossa identificação única, nós vamos fazer a referência da identificação única na tabela de tamanhos de pizza, que também vai ter vai ter uma coluna de identificação única, uma coluna de identificação da pizza. Então veja só, esse código aqui a gente colocou para pizza calabresa. Então para pizza calabresa nós vamos ter o tamanho pequeno, tamanho médio e tamanho grande. Nós poderemos informar o valor, poderemos informar se existe algum desconto, esse N valor, poderíamos colocar o nome como novo valor, new value, para identificar toda vez que a gente quer dar um desconto ou criar uma promoção para nossa pizza. É claro que você poderia criar uma tabela muito mais elaborada, até mesmo para oferecer código, cupom de desconto, etc e tal, tá? Mas lembrando que a gente está simplificando o aplicativo, porque senão demoraríamos muito tempo para criar um aplicativo tão grande e tão complexo. Vamos agora para a criação do nosso componente que vai ser responsável pelos nossos pedidos. Então nós vamos criar uma nova biblioteca de componentes para o Razor.
nova biblioteca de componentes para o Razor e nós vamos chamar ela de, estamos usando o padrãozinho aqui RCL, vamos usar o padrão RCL Ordering. Porque tudo o que nós formos fazer relacionado aos pedidos, porque tudo que nós formos fazer que estiver relacionado aos pedidos, vamos estruturar todo o nosso modelo de negócios de pedido aqui dentro dos componentes. Então vamos começar fazendo assim. Pastinha onde nós vamos separar os componentes, e eu quero ter uma pastinha também para serviços. Dentro dessa pastinha nós vamos criar tudo que for relacionado a serviços REST, que é da onde nós vamos receber e transmitir os nossos dados. Nós vamos ter uma pastinha também chamada DTO, que é onde nós vamos ter os nossos modelos de dados, nossos Data Transfer Objects. Então, iniciando pelos nossos DTOs, eu quero, antes disso, deixe-me abrir aqui nosso modelo de dados dos pedidos. A gente pode fechar o tamanho. E agora nós vamos criar o nosso modelo de dados de pedido, chamar de Order DTO. Aí nós vamos ter uma propriedade string identificação única. Eu não vou estar utilizando integer para identificação única, e mais para frente eu explico o porquê, tá? Não quero me deter muito nesse detalhe agora. Eu quero um modelo de dado para identificação única do usuário também. Eu quero um modelo de dados, eu quero um tipo de dado, ou melhor, propriedade time para order date. Vou mudar isso aqui. E os meus itens vai ser do tipo list. List items, vai ser do tipo itens. E agora eu vou criar um DTO para
Meus itens. Vou ter uma propriedade string entidade única. Eu vou ter minha propriedade para o item. Para o tamanho. Quantidade. A nossa quantidade vai precisar ser integer. Quantidade. E valor. Valor. Float. Valor float. Ótimo. Então, dentro do meu modelo de dados de pedido, eu vou ter as propriedades de identidade única, identidade do usuário, data desse pedido e uma lista dos itens que vai correr, que esse modelo de dados aqui, essa lista com esse modelo de dados corresponde a esse objeto, que também possui uma identidade única, um item, o tamanho, a quantidade e o valor, certo? Então, com os nossos modelos de dados criados, deixa eu só fazer uma faxina aqui, pessoal. Tirando o que é, o que não está sendo utilizado aqui, para não ficar acumulando lixo nas nossas classes, mantendo uma boa organização no nosso código, uma boa prática, uma boa organização, deixando o nosso código limpinho, tá bom? E aí, apesar de a gente já estar preparando um pouquinho toda a nossa modelagem de dados, nós ainda vamos, a gente não vai entrar muito na complexidade da transferência de dados, porque o nosso foco hoje é estar terminando apenas aquele visual da home. E aí, como eu não queria deixar muitas informações chumbadas no código, eu fiz essa preparaçãozinha de modelos de dados para a gente já ir tendo um vislumbre de como que a coisa vai ficando. Então, eu vou para os meus componentes agora. Eu vou criar um componente chamado display order. Não quero chamar ele de botão, não. Quero chamar ele de display. E aí, o que eu quero aqui dentro é o seguinte. E aí a gente pode até dar uma copiadinha aqui desse modelo de injeção de dependência aqui, injeção de dados. Transportar lá para o nosso componente. Uma injeção de um HTTP client, só que os dados que nós vamos pegar vão ser esse aqui, ó. O que eu quero aqui?
order. Bom, new list order, certo? Que é a order de DTO. E aí nós vamos utilizar ele para deixar espaço no nosso componente. Para utilizar o imports aqui para deixar o nosso componente mais livre possível aqui. E aí eu quero que toda vez que inicialize, meu orders receba da minha fonte de dado mocada. Belezinha. Então eu quero que receber aqui da minha fonte de dados mocada os meus pedidos. Beleza, eu creio que é suficiente. Vamos ver o que nós estamos recebendo aqui. Vou fazer assim, ó. Só para o teste. Order in orders. Aí, utilizar uma lista mesmo, só para cadê? Não esquecemos de colocar o valor, quantidade, mas não colocamos o valor. Isso. Faltou a taxa, né? Faltou
coisa que eu percebi é isso aqui, ó. Só para ficar no padrão, vamos renomear para itens DTO. Yes. Para a gente identificar que é um Data Transfer Object. Assim, a gente tem um montante da nossa Agora o que nós precisamos fazer é referenciar. Vamos fazer um teste primeiro só aqui no aplicativo web. Aí aqui na nossa index, vou colocar aqui embaixo da mensagem de referenciar no nosso imports. Beleza, agora o componente está disponível. E aí, vamos ver o que ele traz para a gente. Ele tá preto aqui, não tá dando para ver, né? Vamos colocar por enquanto um white aqui só pra gente conseguir enxergar para a cara dele. Opa. Tá, então o componente já está lendo a fonte de dados, tá? A gente tem duas ordens de serviço, está lá como 57, 54. Aqui, ó, 57, 54, 57. Então ele já está lendo um 2F aqui no final e outra ordem de serviço. Tá, aí a gente vai querer que apareça só uma ordem, né? Só esse valor aqui e fazer uma contagem dos itens. Aí a gente já vai ajustar isso aí agora. Vamos ajustar aqui então o nosso componente. Liberar espaço para ele aqui.
gente pode fechar aqui. Então vamos lá. Seguindo o nosso modelo, então nós vamos ter o valor montante aqui, a quantidade de itens e o nosso ícone do entregadorzinho, certo? Então vamos lá. Vou fazer duas divisões aqui. Numa delas nós vamos ter fazer o seguinte, eu quero só o meu valor montante por enquanto, certo? E aí spam referenciando justamente o segundo pedido, que lá no segundo pedido nós vamos ter embaixo dele nós já vamos ter os nossos itens, a quantidade dos nossos itens. Então aqui eu vou ter o valor montante, aqui eu vou ter a quantidade dos nossos itens, que é a única coisa que nós estamos pedindo aqui. Isso aqui a gente pode tirar. E aí a gente pode pegar a nossa imagem ICO entrega, ICO entrega, eu creio que é isso. Pá. Vamos criar o container aqui. E aí a gente começa a formatar ele. Vamos criar também a nossa folha de estilo para ele. Folha de estilo. Beleza. Chamar ele de container. Display order. E aí vamos colocá-lo vamos referenciar ele aqui.
E aqui no Blazor, para a gente não ter problema, bom, eu creio que nós não teremos problemas. Se tiver problema, se der conflito, a gente separa. Porque o que eu quero fazer? Eu quero que o meu Reader Component ele possa receber na verdade nós vamos colocar ele aqui na nossa navegação secundária. Vamos usar a referência lá no nosso imports, como sempre. Opa, que é isso? Ok. Olha só. Então agora nós vamos formatar tudo isso aqui, né? E nós não precisamos disso. E ó, pronto, e agora a gente vai fazer os ajustes para que ele possa ficar exatamente nessa formatação. Que ele está exatamente assim. Itens, certo. E aí, pessoal, para ele parar de apresentar aquele erro, nós vamos fazer o seguinte, ó. A gente vai estar utilizando variáveis globais para receber os valores e exibi-los. Então, amount vai ser igual a orders amount. E items também. Orders. Eu estou pegando quantidade, montagem dele, certo? Então aqui o que eu estou fazendo é bem simples, pessoal. Eu estou simplesmente, na verdade, um serviço bem de preguiçoso, porque simplesmente estou pedindo para ele pegar o último item que está lá no nosso array de pedidos. Tá? Como só tem dois, o primeiro índice é 0,
e o segundo índice é o 1, tá bom? Por isso que ele estava reclamando também ali que ele não estava aceitando, não está aceitando entrar direto aqui no HTML. Então por isso que a gente está contornando aqui. Mount e itens. E agora quando eu subo a aplicação, a gente não tem mais o erro. E é o que a gente vai iniciar é a nossa nós vamos iniciar a nossa formatação. Então nós vamos colocar immediate alto, não, 50 pixels, né? Altura, aí a altura eu acho que pode ser automática. Acho que pode até ser menor, viu, essa largura. Não. Altura, isso. Aí nós temos nosso display, vai ser flex, olha lá. Largura não foi suficiente. 250. Ele tem um background color. E um border. Justify content centralizado. Só que aí é o seguinte. Vamos pegar as cores certinhas aqui no nosso Figma. Para ficar bonitinho. Ele tem um RGB aqui, então nós vamos precisar transformar. Então vai ter que ser
Background image. Aonde? Nós vamos ter um linear gradiente aqui. Assim. E a segunda cor sim. Ok, a gente já tá. Estamos nos aproximando. O que mais que falta aqui? É um paging de 10 pixels. Isso. Ok. O que mais que nós temos? Uma borda. Ótimo. Estamos quase. O display vai ser flex, porém a minha flex cadê flex? Flex direction vai ser eu quero que o meu valor montante esteja em cima e a minha quantidade de itens esteja embaixo. Ainda não pegou. Bom, claro que não ia pegar, porque a Flex Direction precisa ser coluna. É por isso que não estava pegando a formatação que a gente queria. Então, ótimo. Agora sim. Nós temos ele como coluna. A nossa margem 5 pixels.
melhor a gente fazer assim, ó, a divisão direto. Margem. Aí justify content center. Vamos ver se a gente consegue centralizar os nossos elementos aqui. Eu acho que eu vou ter que colocar tem que alinhar pelo texto. Alinhar pelo texto e precisamos jogar a classe aqui também. Show de bola, está ficando mais centralizadinho. Eu creio que a gente pode esse padding aqui, diminuir ele para ver o que acontece. E aí a gente mexe mais nas margens. A nossa vanzinha, nós vamos fazer o seguinte. De repente acho que é melhor tirar essa imagem da van dentro dessa spam. Deixa só a imagem. Isso. Agora nosso elemento aqui está ficando mais centralizado e mais justinho.
mexer na posição dele. Ótimo. Ótimo, só que eu acho que ele ficou um pouco grande. Eu acho que ele ficou um pouco grande em relação à imagem que nós temos. Tá, ele tem... Mexer um pouco nele aqui ainda. Se a gente diminuir a margem, ótimo. E aí, a gente pode diminuir a largura. Sim, acho que seria isso. Ficou bem próximo. Aqui e a nossa margem. Vamos ver isso. Aí, creio que agora ficou bom. Está mais proporcional. Então vamos aplicar isso aqui no CSS. Então nós temos 180 de largura e a margem ficou com 10 de margem. Opa, só 10. Ok. Então aqui nós temos o nosso display que representa o nosso componente de pedidos, ou vai representar o nosso, ou pelo menos que vai representar o nosso componente de pedidos. Diminui um pouco o topo dele. Vou colocar 5 pixels aqui, para ele não ficar tão grudado, à nossa direita. Vamos fazer mais alguns ajustes aqui na
nossa Redder. Como por exemplo, essa fonte nossa aqui, acho que a gente poderia colocar 8 pontos e ela ficaria perfeita, viu? Aqui também. Size 8 pontos. Font size 8 pontos. E essa imagem também a gente pode diminuí-la. Pixels está ótimo. Pixels, ótimo. É o nosso componente de navegação de login para login. A fonte nós vamos colocar 8 pontos, a imagem 15. Perfeito. Eu esqueci da location. Font size 8 pontos. A imagem. Será que a gente precisa diminuir a imagem um pouquinho? Creio que não. Porém, vamos dar uma alinhada nesse login aqui. Deixar esse alinhamento aqui em cima. Não. Deixar ele centralizado, porque senão ele vai bagunçar os outros. E aí, vamos mexer só no login. Pode subir ele um pouco assim, colocando uma altura.
53 pixels, tá ótimo. Ótimo. Vamos fazer mais alguns ajustes aqui, como por exemplo, size, vou colocar 9 pontos. Deu uma melhorada, aí a gente consegue até diminuir um pouquinho o nosso botãozinho para ele ficar um pouquinho mais elegante. A ideia é a gente deixar mais elegante. Isso. E aí, eu creio que agora sim, ele está tanto mais elegante. Acho que talvez precisemos colocar um pouquinho mais de largura nele. Só que assim, minim white de 150, porque aí ele vai se expandir automaticamente, caso os valores aqui sejam maiores. Vamos fazer o ajuste para o mobile. Então, beleza. A gente está meio caminho andado já. Talvez a gente precise mais ajustar o topo dele aqui. E direita. Seja suficiente. Então, quando ele assumir quando ele ficar com uma tela de 641, proximamente ao dispositivo móvel, vai, né? Se a gente não ajusta os valores corretos da referência da tela, ele realmente não vai funcionar.
Então agora com os valores ajustados, sim. Ok, o nosso vídeo está ficando um pouquinho longo, pessoal. O que eu vou fazer? Nós vamos fechar com o botãozinho entrega ou retirar. E aí no próximo vídeo a gente finaliza a home com os carrosséis, certo? Vamos lá. Então voltando aqui, vamos utilizar a nossa área de componentes compartilhados mesmo, tá? Nossa biblioteca aqui que está denominado como shared. E o nosso componente, nós vamos criar então no componente, que a gente pode chamar de pipe delivery. Beleza. Container delivery select. É com Y mesmo, né? Delivery é com Y mesmo, certo? Vamos lá. A gente pode estar utilizando a seguinte estratégia para criar o nosso select, nosso próprio selectzinho aqui, sem precisar utilizar um rádio, botão ou um checkbox, tá? Eu vou preferir fazer ele da seguinte forma. Eu vou dividir em duas tags de divisão, tá? Aí eu vou colocar um span aqui, com texto entrega, e um span com o texto retirada. A gente colocou retirar, vamos manter, né? Retirar. E aí nós vamos fazer o seguinte. A gente vai fazer uma variável que vai sempre receber verdadeiro ou falso. Sempre que tiver, sempre que ela receber verdadeiro, ela vai marcar o CS, ela vai ativar as configurações ou do nosso botãozinho de entrega ou do nosso botãozinho de retirar. Tá? Então a gente vai pensar o CSS dele a partir dessa variável aqui, dela ativa ou inativa, certo? Então, primeiro de tudo, nós vamos fazer a estilização desse botãozinho. Vamos lá.
A gente tem aqui o display de entrega e nós vamos utilizar aqui o nosso Type Delivery Component. Show de bola! Mais uma vez vamos recorrer ao style que nós criamos. Lembrando aqui. Precisamos de um CSS para esse cara. Nossa folhinha de estilo. Então é type delivery component .razor.css, senão ele não atraca. Fechar um pouquinho essas outras tags para elas não nos atrapalharem. Aqui é os container delivery select. Container delivery select. E aí nós vamos criar uma classe também chamada assim. Selecionado. E aí, o ground color dela será a cor que nós estamos trabalhando. O nosso container ele vai ser vamos pegar aqui, tentar utilizar CSS para a gente tentar correr um pouco com o que nós temos aqui já. Começou a pegar forma. Vamos lá. O que nós vamos precisar aqui ainda é esse show more color aqui. Isso aqui não existe. Deixa eu tirar isso. Display é um display flex. A gente já sabe que vai ficar um do lado do outro. E aí nossos spans eles podem ter a margem de 5 pixels. Creio que seja suficiente. Justify Content Center. Align itens. Vamos centralizar também. Tá? A gente já sabe mais ou menos o que a gente quer. Então, a font size. Font size 8 pixels, acho que tá legal.
esteja legal, aí a gente pode fazendo alguns testes aqui. Space Around. Space Around, ele vai fazer o que para nós? Ele vai meio que colocar no espaçamento correto os nossos spans. Precisariam ter um right e um width. E 5 pixels mais ou menos. Nós vamos precisar ainda ajustar essa formatação aqui, mas antes e aí o nosso type select vamos fazer o seguinte. Criar um intermediário aqui. Beleza, já está clicável. E eu precisaria que a altura fosse aproximadamente uns 15 pixels. Acho que aqui a gente pode aumentar um pouquinho, vamos por 21 pixels. Vamos ver isso aqui. Opa. Eu coloquei errado. Pixels e aqui 21. Estamos quase.
Uhum. Eu creio que seja isso. Vamos lá. E o border radius aqui. Seria 6. Ok. E aí, o cursor ele está selecionado, o cursor desaparece. Ele fica clicável sempre que ele não tiver selecionado. A gente precisa só ajustar essa spam aqui dentro, né? Tirar essas margens. Vamos fazer um teste aqui. Trocar esse spam por parágrafo para ver qual que vai ser a reação. Agora eu creio que a gente consiga. Vamos ver se ele consegue ajustar uma coisa que isso ajustado. Perfeito. Agora nós vamos criar continuando. Agora nós vamos criar o nosso código. Será responsável pela nossa animação. Type delivery vai ser um booleano.
E aí o que a gente quer aqui? Toda vez que esse booleano for verdadeiro, nosso status de entrega esteja marcado, e toda vez que ele for falso, nosso estado de retirar seja marcado. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Um botãozinho select que vai receber o nosso, e vai conter, na verdade, o nosso type delivery, e toda vez que ele for clicado, ele vai negar o mesmo type delivery. Então, ou seja, aqui ele está iniciando como verdadeiro, então se eu clicar no select, ele vai negar, vai se transformar em falso, ok? A ideia desse botãozinho aqui é essa, então eu vou fazer um on-click. Select. E aqui também. On-click. On-click. Select. E aí, nós vamos fazer o seguinte, ó. Vamos criar uma função aqui. Função aqui. Entrega. E essa função string fazer o que? Vai verificar meu type delivery. Toda vez que ele for verdadeiro, vou ter select toda vez que for falso, vai ficar só o select. Eu vou ter uma função também public string, vai me retornar uma string, retirar. Vai ser exatamente ao contrário. Vamos ver como é que vai ficar isso aqui. Então veja, ele está chaveando, ok? E como que ele está fazendo essa mágica aqui? Ele está sempre verificando se type delivery é verdadeiro ou falso. Tá? Toda vez que ele é verdadeiro, ele liga a minha chavinha de entrega. Toda vez que ele é falso, ele desliga a minha chavinha de entrega e liga a minha chavinha de retirar. E vice-versa. E tudo isso acontece toda vez que eu clico no meu select, que vai sempre estar negando a minha variávelzinha, o estado da minha variável, certo? E aí, realmente, para a gente fechar com chave de ouro, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pôr um salzinho aqui. Transition, um segundo.
E aí ele tem um efeitozinho. A gente pode colocar um efeito um pouquinho mais rápido. E ele vai ficar com um efeitozinho aqui. Aí, para realmente fecharmos o vídeo, vamos colocar o nosso componente. Nosso componente vai ter posição absoluta também. E um topo de 76 pixels. Eu creio que tá ótimo. Creio que seja isso. Tá, então nós temos aqui a nossa proposta inicial. Vamos ver como é que tá a responsividade disso daqui. Responsivo. Show de bola. Tá bem responsivo. E como no mobile nós não temos o botãozinho de selecionar aqui, talvez a gente coloque ele, como ele está ligado ao pedido, talvez a gente coloque ele dentro da página pedido no mobile, tá? Então, ou cria algum outro tipo de mecanismo. Ele já está atendendo os requisitos do nosso layout aqui, certo? Então a gente vai fecharemos o vídeo por aqui, pessoal. Agradeço a atenção, agradeço aí a audiência que está tendo, os feedbacks, estou tendo bastante feedback positivo sobre a construção do nosso aplicativo. Espero que vocês continuem acompanhando. Próximo vídeo a gente vai entrar com os nossos carrosséis de slides e cards, tá? Eu estou tentando deixar os vídeos o mais curto possível, tá? Para que não fique maçante, não fique chato, e eu conto sempre com o feedback de vocês, com o like de vocês, com as inscrições no canais, porque tudo isso vai me incentivando a continuar com o nosso projeto Blazor Pizza. Beleza, pessoal? Até o próximo vídeo. Abraço!